Graças ao nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos fazer leitura bíblica para essa meditação da manhã em Salmos 1. Estarei fazendo a leitura, os irmãos estarão acompanhando. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palhas que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Irmãos, quando eu estava fazendo uma pesquisa de forma de leitura bíblica, modelos de leitura bíblica anual, né? Vocês sabem que a gente tem colocado para a igreja forma de a gente poder estar lendo a Bíblia anualmente e repetidamente. A gente tem alguns irmãos que já leram a Bíblia algumas vezes. Eu me deparei com uma leitura que seria diariamente de Provérbios e Salmos. Você lê sempre Provérbios e Salmos, e além das outras capítulos, né? Na minha família, né, na nossa casa, nós estamos tendo o costume agora de ler Provérbios todos os dias. Aí eu estou pensando em estar acabando, que a gente começou no período, está acabando, falei, cara, vamos continuar Provérbios, eu estava procurando isso, uma alternativa para ver o que a gente poderia fazer. Minha proposta era que a família inteira, a gente passasse a ler a Bíblia toda juntos, né? E, de acordo com o que eu estava lendo, uma das propostas é ler essa questão de Provérbios e Salmos, e eu resolvi dar uma estudada no livro, começar a estudar o livro de Salmos, o capítulo 1, logo no início, e me fez refletir numa questão muito importante sobre a leitura da Bíblia, né? Que a partir da leitura você começa a ter um crescimento, né, como um cristão, ter mais intimidade com o Senhor. Então, eu gostaria de, com os irmãos, nesse momento, através desse texto da palavra de Deus, refletir sobre os dois caminhos da vida, que tem a ver justamente com a parte do conhecimento do Senhor. Esse salmo curto, ele serve como introdução para todo o livro de Salmos, né? Ele estabelece a postura adequada de como nós devemos lê-lo. Ele vai fazer. Esta é a intenção desse primeiro salmo quando ele foi colocado aqui. Ele aponta para as bênçãos da lei de Deus. Nós, inclusive, lemos um texto aqui no início sobre a lei de Deus. E esse salmo incentiva também os crentes a terem prazer, meditarem e apreciarem a lei do Senhor. Além disso, ele mostra, com o salmo de abertura, ele coloca diante do leitor dois caminhos da vida. Ele vai apresentar ao leitor dessa forma, quais são as suas respectivas consequências, e a maneira está bem claro da forma como isso vai acontecer, que os piedosos serão abençoados e os ímpios receberão o castigo justo de Deus. E ele começa logo no início fazendo um contraste entre esses dois caminhos, o qual a pessoa pode viver, devem viver, né, nesse caminho, ou pelo bem ou pelo mal. Logo no primeiro versículo, ele cita a expressão bem-aventurado o homem. A intenção do salmista é instruir ao leitor dos salmos os ensinamentos de uma vida feliz. Essa é a intenção que ele vai trazer iniciar desta forma, falando que o homem vai ser bem-aventurado.
E aqui ele vai botar algumas características para esse homem bem-aventurado de maneira negativa, né? Negando. Ou seja, você precisa negar algumas coisas para seguir esse caminho. No primeiro ponto que ele vai colocar ali é: não anda no conselho dos ímpios. Depois ele vai falar que não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele vai falar sobre isso, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista diz que a pessoa reta, ela não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas que fazem coisas perversas, são pessoas ruins, né? Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. Elas não quer nada com o bem. O justo não deve andar segundo o conselho dessas pessoas, porque o justo deve ser guiado pela palavra de Deus, não no conselho dos ímpios. Ele também diz ali, né, que o homem não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente têm o costume, né, de quebrar a lei do Senhor. Não se importa nem um pouco com isso, eles não estão nem preocupados com a lei do Senhor. Então, eles estão sempre quebrando a lei do Senhor. E, por último, ali diz que as pessoas retas não se assentam na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aquelas pessoas que debocham, ridicularizam as coisas de Deus. Eles desobedecem o tempo todo ao Senhor. E usam isso até como entretenimento, de zombar da lei do Senhor. O interessante é a gente notar que a forma como o salmista vai falar aqui, ele vai usar 3 verbos e de forma progressiva, que é não andar, não se deter e não se assentar. A intenção dele ali é mostrar a forma de como um homem deve ser visto, como ele tem que fazer. Porque para você começar a pegar, você primeiro ouve um conselho, é o primeiro passo. Daqui a pouco você está andando com essa pessoa, depois você está se assentando com essa pessoa. Então, ele manda você tomar cuidado com isso, para você não fazer isso. Você, às vezes, começa com um pequeno conselho. As amizades ruins, às vezes, começam com o primeiro conselho. Você ouve a primeira vez, a pessoa te dá um conselho. Você vai, daqui a pouco você está andando com essa pessoa. Daqui a pouco você está se assentando. Principalmente jovens, né? Jovens hoje, nesse mundo que nós vivemos, começam assim. Uma amizade começa dessa forma. E isso vai fazer você se afastar do Senhor. Isso vai fazer com que você não ande na lei do Senhor. Você vai começar a desobedecer à lei do Senhor. Já no verso 2, ele fala que o prazer do bem-aventurado tem que estar na lei do Senhor. E diz lá: pelo contrário, o seu prazer é estar na lei do Senhor. E na lei medita dia e noite. Então, o nosso prazer não tem que estar no mundo, tem que estar na lei do Senhor. E nela meditar. A palavra meditar aqui, em hebraico, ela não tem um significado simplesmente de pensamento silencioso, como no português. Quando a gente fala meditar, você normalmente pensa que você tem que ficar em silêncio, no canto, sozinho, pensando. Não é isso que a palavra quer dizer. Em geral, ela quer dizer, significa ler em voz alta, sozinho ou em grupo. Ela também falar repetidas vezes, para você ficar meditando, falando, você fazer isso diversas vezes, não de uma única vez só e só pensar nela, mas você ficar falando isso várias vezes. Trata de você ter um engajamento ativo com o texto direto. Você olhar para o texto, ruminar, mastigar, absorver esse texto de forma profunda. É isso que ela vai falar aqui, que é meditar na palavra do Senhor, quer dizer isso. É pensar profundamente. Mas a palavra prazer tem o mesmo significado nos 2 idiomas, que é aproveitar. Você ter prazer com bons amigos, ter prazer quando você recebe um presente, quando você faz uma boa refeição, ou muitas vezes a gente gosta de um dia lindo de sol, praia, algumas pessoas gostam. É o mesmo significado o prazer. O prazer que a Bíblia está falando aqui é o mesmo significado desses prazeres que nós temos na vida. Então, assim,
você precisa ter esse mesmo prazer. Aqueles que gostam de ir para a praia, eu costumo brincar esses dias, minha semana a gente foi na Vista Chinesa, aí passa por um monte de mata, né? E aí Fernando estava assim, dona Zilda aqui, ela ia gostar tanto de ver essa mata. Tem pessoas que têm prazer nessas coisas. É o mesmo prazer que você precisa ter na palavra do Senhor. Então, imagina uma coisa que você gosta, que você tem prazer. Esse mesmo prazer você precisa ter na palavra do Senhor. É esse mesmo prazer. Quando você medita nela, você precisa ter esse mesmo prazer. A palavra lei aqui, que o Salmo se refere, né, é a toda a Escritura. Não é somente os 10 mandamentos. Quando o salmista vai falar sobre a lei, ele está falando sobre toda a Escritura Sagrada. Nós devemos estudá-la seriamente, porque através do aprendizado da palavra do Senhor é onde nós seremos ensinados a evitar o pecado. Só desta forma, através do conhecimento da palavra do Senhor, nós vamos procurar os prazeres espirituais da nossa vida e não os prazeres da carne. Por isso, nós precisamos fazer o estudo com prazer da palavra do Senhor. Ela é a única proteção que nós temos contra os ataques dos inimigos. Ataque do inimigo da nossa vida. Nós precisamos ter prazer nessa leitura para isso. Nós precisamos se envolver sinceramente com esta palavra. É que nela encontraremos esse verdadeiro prazer. Nós vamos rejeitar o pecado. Nós devemos, então, olhar essa palavra com amor, como um tesouro. Essa palavra, para a gente, ela é uma pérola. Lá em Mateus 6, 21, diz, porque onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. Então, se você considera essa palavra como tesouro, e você guarda ela como tesouro, aqui vai estar o seu coração. Então, nós precisamos guardar essa palavra como um tesouro no nosso coração. O mundo prega que as boas-aventuranças, os bem-aventurados, são aqueles que têm uma vida boa, têm condições financeiras melhor, têm um conforto. No entanto, o Espírito Santo declara que verdadeiramente felizes e abençoados são os que defendem a palavra de Deus. Aqueles que defendem seriamente, considerando essa palavra prazerosa como seu maior tesouro. Nós devemos guardar essa palavra como um tesouro. E a palavra de Deus proporciona alívio em todas as situações de aflições e dificuldades que nós passamos. Ou seja, ela traz um consolo firme e seguro. Já as tradições humanas é o contrário. Elas não pensam dessa forma. Já no verso 3, ele vai falar que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas vivas, de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo lhe se fará, que ele faz será bem sucedido. O salmista está comparando aqui, então, um homem justo com uma árvore plantada próximo às águas. Todos sabem que uma árvore sobreviver, ela precisa de água. A gente pode observar aqui, sempre do lado do rio, aí, tem um monte de árvore. Justamente por isso. Ninguém plantou essas árvores. Do nada, elas começam a crescer. Porque elas precisam de água para poder florescer, para poder sobreviver. Esta é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre a bênção de Deus sobre o seu povo. Frequentemente nós temos textos falando sobre isso, sobre uma árvore que é plantada, onde a abundância de águas, ela sempre será bem vista, ela sempre será bonita, né? Então, essa árvore vai produzir frutos. Essa árvore será uma árvore abençoada, essa árvore será de grande valia. As linhas de demarcação entre o Filho de Deus e o Filho do mundo são traçadas aqui claramente. Ele divide aqui quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do mundo. Os injustos são aqueles que não mantêm a fé. Os ímpios transgridem os mandamentos, são os pecadores. Mas os justos, eles preservam os mandamentos do Senhor.
A justiça não consiste apenas na infidelidade, mas também na transgressão do mandamento. Então, transgredir o mandamento, você está sendo uma pessoa infiel ao Senhor. No verso 4 ele diz: os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Diferentemente dos ímpios, eles não ficam próximos a águas. As suas folhas caem, murcham e morrem. Então, os ímpios são totalmente opostos. A gente até lendo o texto, aquele que não, de Romanos, que é aquele que vive pela lei, não vive pela lei, transgride a lei, é morto. Então, os ímpios são mortos para o Senhor. Eles são como palha. A gente pode até... Muitas vezes, o que a gente faz com a palha? Taca fogo. É isso que vai ser o destino dessas pessoas. Os ímpios serão destinados ao fogo eterno. No verso 5, ele diz: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E fala que os ímpios não serão capazes de manter a sua posição diante do tribunal do juízo. Quando estiverem diante de Deus, eles não terão direito de estar com o povo de Deus. A sua experiência ali será uma exclusão da presença do Deus. Será uma exclusão da eternidade. Então, os ímpios não herdarão o reino de Deus. Eles não estarão conosco. No julgamento aqui da justiça divina, os ímpios serão afastados. Eles não sobreviverão, pois eles estão condenados por causa da sua própria impiedade e infidelidade ao Senhor. Eles serão apresentados diante do tribunal, diante do juiz, mas a sua sentença será pronunciada, que será a sentença de ser jogado no inferno. Na verdade, eles serão arrastados para esse fogo. É o castigo para eles. E é o mesmo castigo para o diabo e seus anjos. Já no versículo final, o salmista fala: pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista fala que os caminhos dos justos estão constantemente sendo vigiado pelo Senhor. O Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor conhece os nossos caminhos. Enquanto os caminhos dos ímpios não têm futuro, não tem nada, o Senhor não conhece. Ele simplesmente... Os ímpios fala que os ímpios perecerão. Eles estão predestinados para isso. Nós já somos predestinados à vida eterna, porque o Senhor conhece os nossos caminhos. Nessa pequena meditação, a gente vê aqui que na nossa vida nós temos dois caminhos, né? Dois caminhos a seguir. O Senhor cuida da vida dos íntegros e nós temos uma herança para receber lá na frente. O pastor Paulo, ele lá em 1 Tessalonicenses 5,9 escreve: saibam disso, saber disso, Deus não nos determinou para a ira, mas para recebermos a salvação pelo meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como justos, estamos determinados a receber a salvação em Jesus Cristo. O Salmo 1 nos ensina que o justo e bem-aventurado é aquele que produz frutos também. Essa bem-aventurança que nós recebemos, ela precisa produzir frutos. E esse fruto não é a nossa própria capacidade ou habilidade de ser como crente, mas é influenciar outras pessoas também a reconhecer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Essa bem-aventurança, ela decorre de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é dirigido pela palavra do Senhor. Só através da palavra do Senhor nós podemos ter
mais intimidade com Ele. Esse texto nos ensina que a condição do ímpio ela é ilusória. É uma ilusão que eles passam. Hoje eles podem achar que estão bem, são bem-aventurados, mas isso não vai acontecer. Do ponto de vista do mundo, os ímpios, eles parecem, às vezes, até ser rico, forte, né? Mas não é isso. Do ponto de vista de Deus, eles são desprezíveis, são frágeis e são destinados ao julgamento do Senhor. Aqui nesse Salmo 1, nos ensina que sempre estamos amparados por Deus. Deus sempre nos ampara. Ainda que nós temos que enfrentar dificuldades, as aflições que nós vivemos neste mundo, o curso da nossa vida não foge ao controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o nosso caminho, o seu caminho. Então, Ele não vai permitir que coisas que possam te levar a caminhos ruins, Ele vai estar sempre controlando você. E é através da sua palavra que você vai fugir dessas coisas ruins. Então, a palavra de Deus é o nosso caminho, é a forma que nós vamos fugir das coisas ruins que têm acontecido na nossa vida. Através dessa palavra, nós obedecendo a lei do Senhor, que nós vamos seguir em frente. Como seus filhos justos até o caminho da vida eterna. Eu desejo que essa palavra encoraje você a ter perseverança na leitura da Bíblia. Eu sei que às vezes é muito difícil. Hoje nós temos várias atrações na nossa vida, na nossa casa, que acabam nos tirando esse momento de intimidade com a palavra do Senhor. Em televisão, internet, celular, tudo vai acontecer para você tirar desse momento de meditação, de tirar um momento a sós com Deus, ou até junto com a família, de poder meditar na sua palavra. Mas meu desejo é que essas coisas não impeçam que vocês tenham essa intimidade com o Senhor através da leitura diária. Aqui o texto vai falar que nós temos que ler dia e de noite. Então, se a gente for levar em consideração que está dizendo que nós temos que ler de manhã e ao dormir. Se você tem algum momento, talvez, igual no meu caso, de tiro para ler à noite com a minha família, acho que eu tenho que tirar também um outro momento, que é de manhã. Eu preciso fazer isso. Eu sei que tem pessoas que até leem mais vezes. E uma vez eu estava vendo um vídeo, acho que já até passei isso para o adolescente uma vez, eu posso depois até trazer uma estatística sobre a quantidade de leitura bíblica, como é um teste que foi feito nos Estados Unidos, que não tinha, um teste simples, sobre pessoas que leem a palavra de Deus, tinha um número de, não lembro agora de cabeça qual o número de pessoas, foram 80 mil pessoas que foram testadas, e tiraram um percentual lá de como era a vida da pessoa através da quantidade de vezes que ela lia a Bíblia. E lá uma das coisas que falava nessa pesquisa é que até 3 vezes, até 2 vezes, se você ler 2 vezes por semana a palavra de Deus, não muda nada na tua vida. O teste fala isso, não muda nada, não acontece nada de diferente. A terceira, isso ele mostra num gráfico. O gráfico vai andando assim. A terceira, o gráfico dá uma mexidinha. Quando você lê 3 vezes a palavra de Deus, o gráfico dá uma mexidinha. Mas quando lê 4 vezes, só 4 vezes por semana, o gráfico vai lá em cima. O gráfico sobe muito. Esse gráfico mostra ali que há uma mudança na vida da pessoa. As pessoas que leem de 4 vezes a mais por semana a palavra de Deus, a vida é transformada. Eu até mostrei o gráfico para esse vídeo, tem um vídeo que fala sobre esse teste, uma entrevista com um rapaz, um senhor que fez o estudo, o quanto é importante a palavra de Deus. O quanto é importante a palavra de Deus vai fazer diferença na sua vida quando você é ela. Então, quando eu apresento o Salmo 1 aqui para os irmãos, que existem 2 caminhos, é para isso. Que a palavra de Deus faça diferença na sua vida. Tenha o hábito de ler a palavra do Senhor. E não só
ler, meditar nela. Como eu falei aqui, quando eu estava pesquisando a palavra de absorver, o que fazer? Então, é você ruminar ela, né? Você comer, mastigar, absorver literalmente essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra como um tesouro no seu coração. Pai, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Que o seu Espírito Santo esteja nos auxiliando, ó Pai querido, a ter mais intimidade contigo, através da leitura da sua palavra. E o Senhor nos apresenta dois caminhos, ó Pai querido, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Que a sua igreja esteja seguindo o caminho do justo, aonde ele não anda nas rodas escarnecedoras, ó Pai querido. Nós possamos, ó Pai querido, fugir do mal. Nós só reconhecemos o mal quando abrimos a sua lei, quando nós conhecemos a sua lei, ó Pai querido. Que esta lei esteja inculcada na nossa mente e no nosso coração. Que ela esteja inculcada para que nós não venhamos a pecar contra Ti, ó Pai querido. Muito obrigado por tudo. Esteja abençoando a sua igreja neste local. Esteja abençoando todas as famílias. Que estas famílias tenham o desejo de estar Te louvando, Te adorando através da sua palavra. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.